As pistas do verdadeiro azul. Vizinhos realmente podem tornar a sua vida doméstica um sonho ou um pesadelo. Mas vamos apenas dizer que um de nossos inscritos, chamado Angel Help 777, tinha alguns vizinhos bem chatos. Todo santo dia do lixo, eles deixavam seu labrador entrar no quintal de Angel Help, e o cachorro acabava rasgando todo o seu lixo, jogando todo aquele conteúdo fedorento para todo lugar. Não importava quantas vezes ele pedia para manter o cachorro sob controle, eles simplesmente nunca ouviram. Mas certo dia, ele finalmente decidiu dar um basta nessa situação, e acabou criando um plano para acabar com toda essa loucura animal. Como ele trabalhava em uma gráfica, ele tinha acesso a uma grande lata de tinta azul e muito pegajosa, de secagem super lenta, do tipo que pode fazer uma verdadeira bagunça. Ele então comprou e depois comeu uma caixa de frango do KFC, antes de amarrar os ossos de frango restantes no fundo da caixa. Essa seria a isca perfeita para qualquer filhote faminto. Então, finalmente, ele começou a espalhar o máximo de tinta que ele conseguia no fundo da caixa, transformando ela em uma armadilha. E antes que a Pita comece a enviar spam nos meus comentários, era uma tinta à base de soja, não venenosa, completamente inofensiva para o cachorrinho. Porém, muito, mas muito difícil de tirar de qualquer coisa que ela toca. Depois de colocar a caixa dentro de um de seus sacos de lixo, Angel Help a deixou no meio-fio com o resto do seu lixo, e a armadilha estava pronta. Quando ele saiu no dia seguinte, o saco de lixo, sem nenhuma surpresa, estava rasgado. Só que dessa vez, um rastro de pegadas azuis estava indo em direção à casa de seu vizinho. Parece que seu plano havia funcionado. 2 dias depois, Angel Help notou que uma van da empresa de tapetes parou do lado de fora da casa de seu vizinho. Casualmente, ele se aproximou e perguntou o que estava acontecendo, e ouvia em silêncio enquanto o vizinho, com raiva, lhe contava como o cachorro deles havia entrado correndo na casa, totalmente coberto com uma tinta azul misteriosa. O tapete foi totalmente arruinado, o sofá estava destruído, tudo foi arruinado. No total, essa situação acabou custando milhares de dólares. Angel Help apenas sorriu, não disse nada e foi embora. Quanto ao cachorro, ele nunca mais apareceu. Isso que eu chamo de uma vingança perfeita. Surpresa salgada. Todas as pessoas têm aquele amiguinho muito chato que adora ficar incomodando. Bem, a esposa do usuário, Sweet Pursuit, do Reddit, adorava irritar ele quando eles estavam namorando. Certa vez, eles foram ao cinema e se sentaram prontos para curtir o filme, quando ele perguntou se ela ia querer alguma coisa para comer. Só uma bebida, ela disse. Então ele saiu para pegar uma bebida para sua namorada e um pouco de pipoca para ele. Mas foi aí que ele percebeu. Ela definitivamente iria começar a comer sua pipoca assim que ele se sentasse novamente. Era algo que ela fazia todas as vezes. Então, depois de pegar o seu pedido, ele levou a pipoca até a estação e decidiu colocar uma quantidade normal de manteiga e sal ao redor da pipoca. Então, ele pegou uma quantidade bem absurda de sal e jogou bem no meio, antes de voltar para seu lugar. Ele então começou a comer a pipoca segura pelos lados. E não demorou muito para que sua namorada, previsivelmente, roubasse uma enorme bola direto do meio do pacote, e dando uma risadinha enquanto fazia isso. Mas a risada não durou muito tempo. Assim que a guloseima atingiu sua língua, sua expressão mudou de alegria para horror completo. E finalmente era a vez de seu namorado dar risada. Mesmo que tenha sido uma vingança perfeitamente elaborada, espero que ela não tenha ficado muito salgada com isso. E agora, para vocês não ficarem salgados, é melhor clicar nos botões de curtir e se inscrever, para vocês não perderem nenhum conteúdo incrível que eu venho preparando para vocês. Enfim, voltando ao que interessa. Vingança de porta. Acho que todos podemos concordar que os parceiros infiéis são os piores de todos. Mas, no entanto, quando um usuário do Reddit chamado rSoul acabou pegando sua esposa traindo ele, ela teve a audácia de dizer a ele para arrumar as suas coisas e ir embora. Uau. Como um cavalheiro que ele era, ele concordou, mas apenas se pudesse ir no dia seguinte. Bem, o dia seguinte chegou. E assim que a sua futura ex-esposa saiu para trabalhar, ele começou a arrumar todas as suas coisas e colocá-las em sua van. Mas, no entanto, ele tinha muito mais do que apenas as suas roupas e a televisão em mente. Na verdade, ele havia substituído recentemente a porta da frente, mas a compra ainda estava pendente, mas no seu cartão de crédito. Então, tecnicamente, isso contava como dele, né? Sem perder tempo, esse marido injustiçado começou a desparafusar a porta do batente, puxando-a para fora e colocando em sua van também.
E um pouco antes de ela voltar do trabalho, ele pediu aos vizinhos para vigiar o local e foi embora. Mais ou menos 1 hora depois, um telefonema chegou, que ele enviou direto para o correio de voz. Parece que ela não ficou muito feliz por ficar sem uma porta em casa. Então, a polícia ligou para ele. Dessa vez ele atendeu, mas depois de explicar a eles que era a porta da frente dele, eles pediram desculpas. E para completar tudo isso, sempre que o casal discutia no passado, sua coisa favorita de dizer era: "Você sabe onde fica a porta?" Ele com certeza sabia onde estava a porta agora, na caçamba do seu carro. Vingança. Existem muitas maneiras de se vingar de um parceiro infiel, mas se você for um tatuador, existe um método que se destaca dos demais, com toda a certeza. A história diz que uma mulher de Ohio traiu seu namorado tatuador com o seu melhor amigo. Dá pra acreditar? O namorado acabou descobrindo, mas decidiu agir como se não soubesse de nada. Tudo para que pudesse planejar sua vingança perfeita. Certo dia, ela acabou em sua cadeira, e ele começou a trabalhar em uma tatuagem nas costas que ela pediu. Uma bela ilustração de As Crônicas de Nárnia. Mas depois que todo o processo exaustivo terminou, ela se virou para olhar no espelho e viu o que tinha nas suas costas. Uma grande e muito fedorenta pilha de cocô, completa com moscas zumbindo e tudo. Felizmente para minha fé na humanidade, a história toda foi uma brincadeira da internet. E essa tatuagem é 100% real. E isso apenas mostra o quão importante é verificar as avaliações antes de comprar qualquer coisa. E mais um outro conselho. Por favor, não tatue o rosto do seu parceiro em qualquer lugar do seu corpo. Mas se você fizer isso e depois acabar se separando, bom, pelo menos você pode fazer o que esse cara fez. Não é bem uma vingança, mas aposto que foi diabolicamente satisfatório. Uma verdadeira boca suja. Agora, boas maneiras realmente não custam nada. Mas se você não for cuidadoso, a falta de boas maneiras pode custar a dignidade. Um homem descobriu isso da maneira difícil, depois que um construtor civil educadamente pediu para que ele movesse o seu carro. Ele havia estacionado em um local ativo para usar o banheiro portátil. Mas o seu veículo estava bem no meio do caminho dos trabalhadores. Em vez de mover o seu veículo, porém, ele apenas disse ao trabalhador para ir para aquele lugar. E foi em direção ao banheiro mesmo assim. Que grande erro. Assim que esse cara boca suja fechou a porta atrás dele, o operário saltou para dentro da escavadeira mais próxima. Ele girou o braço maciço daquela máquina até ficar bem de frente para aquele banheiro portátil, empurrando contra a porta que estava fechada, deixando aquele cara mal educado totalmente preso ali dentro. Depois do que eu posso imaginar que foram alguns pedidos bem patéticos vindos do pinico, o trabalhador prometeu soltar o cara com uma única condição: que ele pedisse as desculpas mais sinceras de sua vida. E é por isso, crianças, que vocês nunca podem desrespeitar as pessoas que trabalham operando máquinas pesadas. Nunca deixe ir. Ninguém gosta de ser acordado no meio da noite por um barulho super alto e incômodo. Pior ainda se esse barulho vier de dentro do seu quarto. Mas para o usuário de 18 anos do Reddit, chamado Frank the Tank 8, essa era a norma. Ele voltou para casa de sua mãe e acabou no pior quarto que havia disponível, que ficava no porão, onde ficava a máquina de lavar, que era super irritante. Agora, isso não teria sido nenhum tipo de problema se o seu irmão não ficasse insistindo em lavar a sua roupa às 2 horas da manhã. Não importava quantas vezes Frank the Tank dissesse para ele parar, e mesmo recorrendo a desligar a máquina várias vezes, seu irmão simplesmente continuava usando ela o tempo todo. Bem, um dia Frank the Tank decidiu que bastava. Acontece que, por um acaso, além da máquina de lavar roupas, o freezer também ficava no porão. Após o último ataque surpresa de seu irmão, ele esperou até que ele voltasse para cima, antes de se levantar e retirar o conteúdo encharcado de dentro da máquina. Ele, então, levou as roupas para o freezer e jogou tudo lá dentro, dando uma risada muito maníaca enquanto fazia isso. Tá bom, ele pode não ter dado uma risada de maníaco, mas eu teria. Você alguma vez já tentou colocar uma roupa congelada na sua vida? É duro, literalmente. Mas Frank the Tank não foi o único a pensar nessa ideia perfeitamente maligna e congelada. Um morador insatisfeito pegou no flagra uma pessoa com que ele dividia a lavanderia, tirando as roupas que ele tinha acabado de colocar para colocar a dele. Então, naturalmente, ao invés dele confrontar essa pessoa, ele escreveu uma linda nota, dizendo que ele removeu as roupas da pessoa e deixou secando lá fora, na neve. As pessoas podem dizer que a vingança é um prato que se come frio, mas realmente é muito melhor quando servido congelado. Não, obrigado. Quando você está em um bar ou restaurante,
Ser alvo de um mau atendimento ao cliente pode arruinar toda a sua experiência. Mas depois que um cliente ficou irritado com um membro rude da equipe do bar, o homem descontente decidiu arruinar a experiência deles também com as próprias mãos. Eles pediram por um copo d'água, depois tiraram algum dinheiro para pagar a conta. Mas, no entanto, em vez de deixar as notas em cima do bar, eles enfiaram as notas dentro daquele copo d'água, colocaram um prato em cima e viraram de cabeça para baixo. Eu fico imaginando como foi a experiência dele depois dessa vingança. Drama no teatro. Já aconteceu com todo mundo. Você está no cinema tentando assistir um filme, mas alguém atrás de você está com os pés no seu assento, cutucando a sua cadeira, muito irritante. Bem, o usuário do Reddit chamado Dirty Harry estava nessa mesma situação. Só que nesse caso, a pessoa atrás dele estava com os pés em cima do seu assento. Ele suportou alguns minutos essa grosseria, antes de se virar e pedir gentilmente para que parasse. A resposta da garota? Se você não gosta, vai para outro lugar. Dirty Harry não gostou nem um pouco disso. Então ele se levantou, deixou os amigos e, em vez disso, se sentou bem atrás da garota. E os pés dele estavam particularmente pungentes naquele dia, e estavam começando a incomodar até ele. Então, com certeza, era hora de colocar essas feras para atacar. Assim que tirou os sapatos, ele colocou os pés suados e fedidos na cadeira da garota, e ficou bem confortável. Ela se virou para discutir, visivelmente enjoada com aquele fedor. Mas a resposta que teve? Se você não tá gostando, você pode ir para outro assento. Furiosa, ela se levantou e foi. E ele se juntou aos seus amigos mais uma vez. Eu espero que ele tenha colocado os sapatos depois, caso contrário, o teatro inteiro ia acabar saindo. Delícia de embrulho. Colegas de quarto fazendo pegadinhas uns com os outros é bem normal. Mas o que você faria se o seu colega de quarto lhe desse um pouco de carne seca, só pra você descobrir que era comida de cachorro? Pois é, um cara fez exatamente isso com todos que moravam com ele, pensando que era um comediante ou sei lá. Mas um dia ele saiu de férias e acidentalmente deixou a porta de seu quarto destrancada. As pessoas que ele ofendeu foram direto ao trabalho, embrulhando absolutamente tudo que tinha dentro do quarto, em mais de 800 metros de filme plástico. E umas 4 horas de trabalho duro depois, eu diria que o resultado valeu muito a pena. E não é apenas o plástico que pode ser usado como uma excelente ferramenta de vingança. Eu nem tenho certeza do que esse funcionário de escritório fez para merecer, sabe, toda essa mesa e equipamento embrulhados em papel alumínio. Mas talvez o nome dele fosse Dwight Schrute. Mas, no entanto, para a vingança baseada em embrulho, nada pode superar o que um colega de quarto fez com seu amigo, depois de uma brincadeira de balão particularmente criativa. Ele saiu da cidade por um curto período de tempo, mas quando voltou e abriu a porta do seu quarto, mais de 400 balões cor-de-rosa estavam lá para cumprimentá-lo. E um cartaz muito fofo no meio dizia que ele era uma princesa. Mas essa linda princesa não gostou nem um pouco disso. Com muita paciência, ele ficou esperando, até que seu colega de quarto ofensor saísse de férias. Ele então comprou mais papel de embrulho de Natal do que eu usei numa década inteira, e embrulhou tudo, desde a cama, para as cortinas e as paredes, com lindas cores festivas. Ele até mesmo ganhou uma árvore de Natal. Agora, quanto tempo levou para fazer essa conquista totalmente insana? É uma incógnita. Mas se eu chegasse em casa e visse uma coisa dessas, eu ficaria mais impressionado do que irritado. E você? Diz aí nos comentários abaixo. Carro lixo troféu. Você não detesta quando vê uma pilha gigante e fedorenta de lixo jogada em algum lugar onde realmente não deveria estar? Por mais que todos odeiem, a maioria das pessoas, inclusive eu, passaria direto se víssemos uma pilha de lixo na estrada. Mas um homem, enquanto dirigia pelo estado americano da Califórnia, parou e começou a vasculhar. Eu fico imaginando o que passou na cabeça dele para fazer uma coisa dessas. A resposta? Bem, acontece que esse cara estava procurando qualquer coisa com um endereço, como uma conta de luz, para que ele pudesse descobrir quem era o verdadeiro dono desse lixo. E como você pode imaginar, ele encontrou. Acho que você pode imaginar o que vem a seguir. Depois de arduamente coletar todo aquele lixo e jogar tudo em sua caçamba, o cidadão em busca de justiça decidiu dirigir todo o caminho até a casa do infrator. E assim que chegou, ele jogou cada pedaço de lixo bem na frente do quintal deles. Então esse é o cheiro da justiça? Eu não pensei que era tão fedido assim. Inquilinos terríveis. Infelizmente, não é apenas em lugares inapropriados que as pessoas deixam o seu lixo. Quando o proprietário francês chamado Thomas Ravot veio inspecionar uma de suas casas,
ficou totalmente horrorizado com o que os inquilinos anteriores haviam deixado para trás. Em vez de deixar tudo limpinho e arrumado como ele pediu, os inquilinos deixaram isso. Inúmeras caixas de pertences velhos e sujos, móveis quebrados no chão e uma cozinha que você não tinha nem como ficar em pé lá dentro para acender a luz. Não apenas parecia ruim, mas também tinha um cheiro muito horrível. Tipo comida estragada misturada com cocô. Excrementos de animais também cobriam quase todos os cômodos daquela casa fedorenta. Ou pelo menos Thomas esperava que fossem excrementos de animais. Ele nunca tinha visto nada tão ruim assim em sua vida. E ele também não iria deixá-los escapar impunes. Depois de arrastar meticulosamente todos os itens para fora daquele buraco hediondo, ele alugou um caminhão para recolher todo aquele lixo. Não demorou muito para encontrar o novo endereço dos inquilinos, e assim que ele chegou lá, a retribuição não foi muito demorada. Aposto que aqueles inquilinos estavam se sentindo bem deprimidos depois de ver toda essa sujeira. Sai fora! Quer você já tenha sido perseguido ou não, todos podemos concordar que o bullying realmente é uma coisa horrorosa. Especialmente entre irmãos. Quando a usuária do Reddit, chamada Perfunctory, morava com seu irmão mais velho, ele sabia disso muito bem. Praticamente todos os dias ele provocava a menina, batia nela e era totalmente malvado. Certo dia, quando tinha 13 anos e seu irmão tinha 15, ela tinha algumas sobras de um ótimo restaurante, que ela disse especificamente para que ele não comesse. Mas é claro que assim que ela virou as costas, ele engoliu até a última mordida. Sua mãe e seu pai não pareciam se importar muito, mas isso é um outro problema. Então, Perfunctory decidiu resolver o assunto com suas próprias mãos. Ela foi à loja de animais, comprou 3 dúzias de grilos gigantescos e esperou até a noite para esvaziar cada um deles na bolsa de ginástica de seu irmão. No dia seguinte, ele foi ao treino de futebol e Perfunctory assistiu ansiosamente das arquibancadas acima. E não demorou muito para chegar o momento que ela tanto ansiava. Seu irmão pegou a bolsa com a armadilha, e quando ele abriu, sua reação foi muito melhor do que ela poderia imaginar. 36 grilos gigantes saltaram todos de uma vez, e seu irmão soltou um grito ensurdecedor. Todas as pessoas no campo simplesmente foram correndo de todas as direções para testemunhar um cara grandão de 1,80 de altura, se debatendo e gemendo em terror. Durante todo esse tempo, sua doce irmãzinha fingiu estar chocada e muito preocupada. Ninguém nunca suspeitou dela. E com certeza, nenhuma daquelas pessoas iria deixar o seu irmão esquecer isso. Perfunctory poderia estar apenas fingindo aquela doçura, mas aquela doce vingança com certeza era bem de verdade. Creme de especiarias. Se você já dividiu um dormitório com alguém na faculdade, é muito provável que tenha encontrado alguns ladrões, não é mesmo? Você sabe, aquela pessoa que parece realmente adorar todos os seus queijos, mas nunca tem um para eles mesmos. Então, lá em 2016, o usuário do Reddit, chamado Unusually Calm, tinha um ladrão em seu dormitório de faculdade. Embora esse cara tivesse realmente uma quedinha por sorvete. Depois de perder 2 potes de sua deliciosa guloseima para um ladrão misterioso, Unusually Calm decidiu criar um plano de vingança muito frio e calculado. Estando qualquer coisa menos estranhamente calmo, o estudante magoado foi até a loja e comprou um 3º pote de sorvete. Mas ele também comprou uma das pimentas mais quentes e picantes que encontrou. A escaldante Carolina Reaper. De volta ao dormitório sem ninguém em casa, ele começou a misturar todo aquele pó com o sorvete. Ele então deslizou aquela monstruosidade picante e quente dentro do pote e colocou no freezer. Infelizmente para nós, não sabemos o que aconteceu com nenhum dos 2 alunos. Só podemos esperar que essa vingança tenha sido realmente picante. Barbaridade no estacionamento. Todos nós já testemunhamos alguns crimes realmente terríveis contra o estacionamento em algum ponto de nossas vidas. A maioria de nós apenas balança a cabeça e segue em frente. Mas alguns sentem a necessidade de aplicar uma pequena lei de estacionamento. Por exemplo, parece que o dono desse carro paga 2 IPVAs para o governo, já que ele estacionou em 2 vagas ao mesmo tempo. Tendo um senso de autoimportância tão inflado, eles provavelmente não esperavam voltar da loja para encontrar um zíper de carrinho de compras amarrado à porta do motorista. Seria realmente incrível se essa loja não vendesse tesouras.
Mas nem sempre é sobre o estacionamento. Embora o dono desse carro estivesse estacionado perfeitamente, eles cometeram um grande erro de irritar alguém que tinha muito filme plástico e também muito tempo livre de sobra. Eu meio que espero que esse cara esteja atrasado pro trabalho também, só para adicionar uma cereja no topo dessa vingança embrulhada em plástico. Em algumas partes da China, os bairros têm estações de coleta de lixo onde todas as famílias da área levam o seu lixo para ser recolhido pelos trabalhadores de saneamento. Você acha que esses locais de lixo parecem lugares inteligentes para estacionar? Não, né? Nem eu. Por mais ridículo que pareça, alguém fez isso. E ao fazer isso, bloqueou tanto uma pista de emergência, quanto atrapalhou um trabalhador que tentava fazer o seu trabalho. Sem ter como entrar em contato com o dono do veículo, o trabalhador decidiu que a única solução era se vingar, na esperança de que a pessoa aprendesse a não fazer algo tão estúpido quanto isso. E essa vingança não fica mais doce, ou devo dizer, mais suada, do que levantar 37 latas de lixo para cercar por completo aquele veículo agressor. Com um pouco de trabalho duro, o dono do carro poderia ter saído daquela bagunça, o que é mais do que eu posso dizer para esse próximo idiota na lista. De alguma forma, quem estava dirigindo esse carro conseguiu não apenas ocupar 2 vagas ao mesmo tempo, mas também conseguiu estacionar no que é, obviamente, estacionamento de ônibus. Cara, é sério? Então, não é nenhuma surpresa que quando um dos 2 últimos ônibus chegou e não pôde estacionar, ele decidiu se vingar perfeitamente. Você quer estacionar aqui? Então você pode ficar estacionado aí. Ah, como eu gosto do bom e velho karma. Surpresa de areia. Quando você está na praia, não há nada mais divertido do que construir um castelo de areia. Mas, no entanto, sempre vão existir pessoas que gostam de arruinar todo o trabalho duro de algumas outras pessoas. Caso em questão, o Redditor Just a Fiery Lizard estava na praia um dia com sua família, quando um valentão sem nada melhor para fazer destruiu seu castelo de areia. Depois de reclamar com o seu tio sobre o sádico pisoteador de areia, ele os ensinou a parar os valentões em seu caminho. Você transforma os castelos de areia em armadilhas de areia. Primeiro, você precisa apenas cavar um buraco bem fundo na areia, largo o suficiente para que uma perna desavisada possa caber dentro. E sobre isso, você constrói uma cúpula de areia bem grossa, que cobre o buraco da vista. Espera, cúpula de areia? Como isso funciona? Bem, segundo Just a Fiery Lizard, o truque na verdade é ter muito cuidado e construir 2 pontes sobre o poço primeiro, formando uma cruz. Depois, você vai construindo cada canto até chegar no último. E para finalizar, você tem que cavar um pequeno buraco por baixo e colocar o seu braço dentro. Então você usa suas 2 mãos para fazer um reforço, antes de tirar o braço e cobrir o buraco que você fez. Um pequeno castelinho no topo da cúpula vai terminar tudo e tornar irresistível para qualquer destruidor de castelos por aí. É um processo meio difícil e requer bastante prática, mas Just a Fiery Lizard estava bem determinada a conseguir. E o trabalho duro valeu a pena. Ao longo dos anos, eles pegaram inúmeras pessoas se divertindo assim. Eles chegavam presunçosamente prontos para arruinar o dia de alguma pessoa, e depois de um salto poderoso, bang! Eles caíam direto pela cúpula para sua destruição arenosa. Mais alguém ansioso para ir à praia e experimentar isso agora mesmo? Justiça em concreto. Qualquer casal, por mais perfeito que seja, tem um desentendimento ocasional. Na maioria das vezes, eles são resolvidos de maneira cordial. A maioria, mas não todos. Acho bom você se preparar, porque essa vai ser a história mais insana até agora. Em 2017, um casal em São Petersburgo, na Rússia, estava passando por um momento realmente difícil. E isso estava prestes a ficar ainda mais difícil. Uma rede de supermercados local chamada Venie, leal em russo, estava oferecendo uma promoção para pagar 50 mil rublos, mais ou menos $870 por mês, para qualquer um disposto a mudar o seu nome de nascimento para a marca. Sem pensar muito, a esposa quis aproveitar ao máximo e mudou o seu nome, mas sem contar ao seu marido. Então, naturalmente, assim que ele chegasse em casa para descobrir que agora teria que gritar o equivalente a Carrefour enquanto estava envolvido em certas atividades com ela, ele não ficou muito feliz. Na verdade, ele ficou tão irritado que pegou o carro dela, dirigiu até o supermercado Venie mais próximo e alugou um caminhão de cimento. Sem parar, ele orientou o caminhão para começar a despejar a imensa carga direto pela janela aberta do carro dela. E depois que começou, realmente não tinha mais como parar. Somente quando o precioso veículo de sua esposa foi totalmente afogado naquele material duro, é que ele finalmente deu por encerrado. Caramba!
Eu não sei você, mas acho que isso provavelmente resultou em alguma ação legal da parte da esposa. Quer dizer, tudo isso foi gravado em câmera. Então, com certeza, ela tem provas concretas. Então é isso. Acho que esse é o máximo de histórias de vingança que eu consigo lidar por apenas um dia.